Ideia de São Francisco, Mari Eduardo. Ok, Aparecido, muito obrigada pelas informações aí do Alto Sertão do Estado. Agora 12h45 aqui no Jornal da Xodó, seguindo por aqui com mais informação. Agora vamos começar por aqui nossa entrevista aqui no Jornal da Xodó. Jornal da Xodó. Conversar com Lúcio Flávio Rocha, que está por aqui com a gente. Boa tarde, Lúcio, bem-vindo mais uma vez ao nosso Jornal da Xodó. Mari Rodrigues e meu colega de bancada, Eduardo Carvalho. Boa tarde, Mari, boa tarde, Eduardo, boa tarde, Daniel, todos os amigos aqui da Xodó, e boa tarde aos ouvintes que nos acompanharão aí ao longo dessa entrevista. Cheguei com muita novidade para vocês, viu? Prometo que vai ser bombástica. Lúcio é empresário e é publicitário, né? Também hoje está atrelado também à questão da vida política eleitoral, né? Qual a sua avaliação, Lúcio, em relação à questão da CPI da Covid aqui no nosso estado, principalmente também na nossa capital? Como você está avaliando? Eu preciso respirar fundo para falar desse circo chamado CPI da Covid. Eu queria pedir até a oportunidade, pedir licença a vocês, para poder mandar um abraço à população de Cristinápolis, de Riachuelo, que me recebeu tão bem. Fui convidado a fazer algumas visitas lá para conhecer a comunidade que tem apoiamento àquilo que eu acredito, ao Bolsonaro, à direita, conservadores. Já recebi convites para São Cristóvão, General Mainar, Socorro, e a gente está programando aí para você que é de Rosário do Catete, Maruim, Siriri e Siririzinho. Eu estava agora há pouco, inclusive, com alguns amigos meus, né? Eu tenho um grupo que a gente trata exatamente desse assunto, o doutor José Paulo Leão, advogado, procurador, pastor Antônio dos Santos, doutor Sotero, estava com Vitor Hollenberg. A CPI da pandemia, brasileiro, você que está ouvindo a Rádio Xodó, líder de audiência nesse horário, qual é o resultado prático desse picadeiro chamado CPI da pandemia em relação às vidas que nós temos perdido ao longo dessa tragédia que é o Covid-19? Nenhum resultado frutífero, absolutamente nada. Temos a infelicidade de ter dois personagens sergipanos lá, Rogério Carvalho e o senador Alessandro Vieira, que eu tive a decepção de apoiá-lo ao longo da campanha eleitoral. Eu e 500 mil de sergipanos decepcionados com a postura de palco, de picadeiro que ele tem feito na CPI, ele e o senador Rogério Carvalho fazendo disso um trampolim para 2022, fazendo disso frases preparadas pelos assessores para poderem recortar e colocar nas redes sociais com as chamadas mitadas de redes sociais para palanque eleitoral. Nenhum fruto, por exemplo, Eduardo. Quais são as frases? Quando você vê um senador da República comparar um general, ex-ministro da Saúde, a um líder nazista, um general, inclusive, que tem raízes judaicas, você percebe que isso não é sério. Não tem nenhuma propositura de seriedade ou de apreço às vítimas que estiveram. O objetivo é lacrar, é mitar, é fazer frases de trampolim, como a gente faz, de rampagem eleitoral. Recorta aquela frase, coloca na rede social, pronto. Lacrou, mitou. Mas o brasileiro está vendo isso. Ninguém suporta mais. Ô Lúcio, inclusive o Rogério Carvalho, nós, através do programa, nós já tentamos ouvi-lo várias e várias vezes. O Jornal da Xodó tem, hoje mesmo, mais uma vez, o Daniel Vilas Boas entrou em contato direto com a esposa de Rogério Carvalho, que é sua assessora. Sim. E a gente não consegue falar com o senador Rogério Carvalho. Então, eu quero deixar claro para a Sergipe que este programa ouve todo mundo. Todo mundo. Agora, o que nós não temos poder de fazer é trazer amarrado, né? Porque convite não falta. Tanto né? O Alessandro Vieira sempre que é convocado sempre vem, convidado vem. E Rogério, nós estamos tendo uma dificuldade enorme nisso. Respeitamos, tem compromisso em Brasília. Agora, a Xodó estará sempre disposta a ouvi-lo. Estamos tendo dificuldade, não é isso, meu querido diretor? Que hoje mesmo acompanhei de novo. Porque, né? É bom que se saiba que o senador Alessandro Vieira, ele é o senador do monólogo. É um tirano ditador que ele gosta de falar na CPI, mas não gosta de ouvir a resposta do interlocutor. Ele usa-se da prerrogativa da autoridade enquanto parlamentar e ele pergunta com o texto pronto para não ouvir. Pouco importa a resposta do interlocutor, importa a narrativa que vai ser construída.
ele é afeito a isso, assim como também o senador Alessandro Vieira, convenhamos, tem o expediente, o modus operandi de apagar comentários das suas redes sociais quando lhe desagradam. Então está aqui o meu repúdio, a representação sergipana vergonhosa que temos nesta CPI. Você que está ouvindo agora, essa pataquada desse circo tem ingresso e é caro. Quem está pagando é você, eleitor. E acabaram de prorrogar, Eduardo e Mari, por mais de 90 dias, essa pataquada com custo de recurso público que poderia estar sendo investido na saúde. Aí eu lhe pergunto, Eduardo, 50 milhões de reais, eu não estou falando de 50 reais, nem de 500, nem de 5 mil reais. Eu estou falando 50 milhões de reais foram pagos pelos estados nordestinos do nosso bolso, dinheiro do contribuinte nordestino, para a compra de respiradores de uma empresa que vende maconha, Hemp Care, que só emitiu 2 notas na vida. Pagou-se 50 milhões antecipado a uma empresa que... 50 milhões para uma empresa que, para ser constituída, custou 100 mil. Está no capital social dela, não é Lúcio que está dizendo. Capital social dessa empresa, 100 mil reais. Segunda nota fiscal que ela recebe, 50 milhões de reais. Antecipado, a empresa... Você se refere ao Consórcio Nordeste? Eu me refiro ao Consórcio Nordeste que pagou antecipado 50 milhões de reais à empresa Hemp Care, incluindo o estado de Sergipe, que pagou prioritariamente com recurso da verba federal, depois destrocou com recurso estadual. E aí, o pagamento não trouxe nenhum respirador e o dinheiro não foi devolvido. E esta CPI, que está com o pseudônimo de CPI do Covid, CPI da pandemia, não quer ouvir esses governadores, não quer ouvir os prefeitos, não quer ouvir o Consórcio Nordeste. Então a preocupação é a saúde e a vida? Olha só, você ouvinte da Xodó, não é. É um circo, um picadeiro pronto para servir de trampolim eleitoral e mais, servir para desgastar a imagem de um presidente que está há quase 3 anos sem nenhuma comprovação ou indício de corrupção. Zero. Todos vocês que têm aí talvez mais do que 20 anos de idade, 30 anos de idade, vão lembrar que o problema do país, o problema do Brasil chamava-se corrupção endêmica. Nós não tínhamos sequer uma única semana sem uma denúncia de corrupção implodida na imprensa. E não era corrupção de 100 mil, de 200 mil, não, era de milhão. A Petrobras que o diga. Todas as empresas deficitárias por compras superfaturadas. Aí a gente tem um governo agora que não paga propina, que não libera mamata nem teta, nem para a imprensa e nem para corruptos, e aí o cara está sendo a todo instante atacado por todas as frentes. É processo, notícia crime, pedido de impeachment, fake news. Então é uma CPI para desgastar o presidente da República. Essa é a minha opinião. Lúcio, no caso da questão da Covid, né? Nós também temos a Covid aqui na capital, e pelos índices eu vim acompanhando, a Sergipe alcança hoje um patamar de vacinação em torno aí de 37%, primeira dose, né? E a capital tá mais avançada. Então, qual a sua avaliação Covid e capital, esse processo? Que já tá, hoje me parece que é 37 e 38 anos, né? Eu tenho uma opinião formada muito contrária, por exemplo, ao Sintese, muito contrária, por exemplo, à opinião majoritária do poder público municipal. Nós temos feito o enfrentamento ao Covid de forma extremamente equivocada, um confronto ideológico e não científico e não preocupado com vidas, um questionamento surreal aos médicos que querem fazer um tratamento precoce, um tratamento imediato, um tratamento preliminar. Eu estou falando um combate a médicos, eu não estou falando um combate a fake news. Conselho Federal de Medicina que se manifesta e médicos aqui em Sergipe que sequer foram consultados para ser ouvidos, e a gente vê o poder público rechaçando as iniciativas médicas de quem quer tratar de forma rápida, imediata e precoce os primeiros sintomas da doença. E a gente vê a insistência no protocolo do Mandetta. Deixa agravar, deixa faltar o ar para você ir para o sistema de saúde. Então eu lamento muito termos uma capital única que não gerou uma unidade de terapia intensiva, tratamento intensivo, não teve uma UTI feita pelo município de Aracaju. Tivemos um hospital de campanha com seus aí questionamentos de suspeições de corrupção, que devem ser apuradas, o hospital de campanha, com essas suspeitas
que tratam-se de dinheiro para salvar vidas, que foi desarmado e desmontado quando a Covid não tinha acabado, e agora o problema no Nestor Piva, que precisamos parar de passar pano e ter responsabilidade. Quem é o responsável pelas 5 famílias enlutadas, pelas 5 vidas que foram perdidas, talvez perdidas de maneira irresponsável e desnecessárias, que não precisavam estar sepultadas agora, que as famílias não precisavam estar chorando seus mortos. Quem é o responsável por isso e quem está passando pano em relação ao que aconteceu? O Corpo de Bombeiros pediu prorrogação para emitir o laudo, né? Pericial ligado ao que ocorreu ali. Corpos que não foram para o IML fazer a perícia sobre o que aconteceu, a causa mortes. A gente precisa tomar consciência que o tratamento ao Covid ele supera qualquer tipo de ideologia, porque ele está falando de vidas, de pessoas. E essas pessoas que se dizem se preocupar com vidas precisam tomar ter um pouco de responsabilidade e menos raivinha e ódio, e entender: ao tratar de vidas, a gente não pode se apegar apenas ao que eu quero, ao que eu acho, ao que politicamente me traz capital ou voto, mas aquilo que de fato vai trazer a melhoria da cidade. Aracaju não tem bons índices de recuperação. Aracaju fechou o comércio por um tempo absurdo e exagerado e mostrou-se completamente ineficaz. Graças a Deus, abriremos agora os comércios aos domingos, abriremos a possibilidade de eventos e abriremos as aulas. Ao Sintese, eu diria: meus amigos, primeiro reclamava-se da ocupação dos leitos, está baixando a ocupação dos leitos, graças a Deus. Depois reclamava-se que os professores não eram vacinados, estão sendo vacinados. Quem irá reparar o déficit dessas crianças contidas em casa, sem socialização e sem educação? A fase da criança não volta, não tem como você rebobinar aquela fase que ela perdeu de socialização, de interação, de educação. E existe um período educacional para cada fase. Quando passa a idade, você pulou uma etapa, que haja terapia, haja psicólogo. Quem vai resolver isso? E a gente tem casos, os professores mais sérios e não os xiitas sindicalistas, porque existem professores sérios que querem voltar às aulas. Diga-se de passagem, faça-se o registro aqui. O Sintese não representa a vontade de todos os professores. Tem professor, sim, que quer voltar às aulas, e unidades educacionais que querem voltar às aulas, e os pais que querem voltar. Eu tive que trazer uma professora para minha residência, para que o meu filho pudesse ter uma interação mais real, porque convenhamos que muito do que se tem feito do ensino à distância é o que você falou agora há pouco, você está fingindo que está passando o aluno. Né? Então essa é a minha opinião. Você está no Avante, né? Estou de despedida do Avante. Você estava no PS... Não. Sempre Avante. Sempre Avante, né? Meu primeiro e único partido foi o Avante. E por que o Avante não avançou? Olha só, eu sou um conservador bolsonarista raiz. Eu não nego, eu sou cristão, sou crente em Jesus Cristo. Então não nego as minhas convicções. E no processo de eleição, eu fui candidato a prefeito de Aracaju, porque... Em tese, estudamos os candidatos e vimos que não havia representação de Bolsonaro aqui. O meu partido tinha um presidente estadual que tinha afinidades com o prefeito da capital. E não era isso, eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, ele atestou isso publicamente, inclusive à imprensa. Ele não tinha interesse na minha candidatura, não tinha interesse que... Quem é o presidente do Avante? O Clóvis Silveira. O Clóvis Silveira. Ele demonstrou isso publicamente, que não tinha interesse na minha candidatura, porque ele preferia fazer uma aliança à reeleição do prefeito Edivaldo, e nós conseguimos sustentar a legenda até o último dia por conta do presidente nacional, que apalavrou e garantiu, mas sem nenhuma contrapartida do partido, sem nenhuma estrutura, sem nenhum apoio. Fomos com a cara e a coragem, sem conseguir o apoiamento do Partido Avante, e hoje nós percebemos que o direcionamento local do Avante não comunga com os nossos interesses. Então Pensa em migrar para onde? Estou aguardando a definição do 01, vulgo Jair Messias Bolsonaro, o meu capitão. Ele vai pro... A história é que ele ia pro Patriota, é verdade? Lamentavelmente, eu tenho ido a Brasília. Partido da Emília aqui, né, dona? Não é Partido da Emília? Exatamente. Eu tenho ido a Brasília
com certa frequência tratar desse assunto e, lamentavelmente, o Bolsonaro hoje, você que está nos ouvindo, ele infelizmente está cercado por todos os lados. Ele não tem nenhum apoiamento, a não ser o melhor deles, que é o povo. Então, Bolsonaro não tem o sistema judiciário, que está aparelhado ideologicamente, ele não tem o Senado, a gente está vendo o circo e a pataquada que está acontecendo no Senado, ele não tem a imprensa, convenhamos, vocês são da imprensa, mas a gente sabe que a imprensa não está com o Bolsonaro. O Bolsonaro tem o quê? Tem quem? O povo. Então, até o partido que o Bolsonaro estava se dirigindo para aí, que é o Patriotas, lamentavelmente está rachado, que uma parte quer. O Patriotas, ele tem uma origem no passado, mais distante, de esquerda. Era o PEN, Partido Ecológico, meio militante extremista de esquerda. Então, uma parte é de esquerda, outra parte é de direita. Então, a parte de direita que convidou o presidente Bolsonaro está sofrendo oposição da parte de esquerda. Só para você ter ideia, o presidente quer o Bolsonaro, o vice-presidente não quer o Bolsonaro, do partido. O que é que aconteceu recentemente? O vice-presidente, através de uma manobra no estatuto, afastou o presidente que convidou o presidente Bolsonaro, o presidente do partido. O presidente do partido que convidou o Bolsonaro está afastado do Patriotas, infelizmente, né, um golpe estatutário aí, lamentavelmente, para impedir a vinda do presidente Bolsonaro para o Patriotas. Eu não falo em nome do partido, tá? Mas eu tive essa informação diretamente de Brasília. Isso traz uma insegurança, Eduardo. Imagine você, olha só, o presidente não tem nada, não tem nenhum partido. Agora você imagine se isso acontece na época das convenções partidárias. O presidente que quer o Bolsonaro no partido é destituído, não homologa a candidatura do presidente Bolsonaro, o presidente Bolsonaro não é candidato. Imagine 2022 sem a candidatura do presidente Bolsonaro. E aí nós vamos ao intervalo, né? Comercial, a gente retorna já, né, mano? Exatamente, Eduardo. Agora 12h58 por aqui no Jornal da Xodó, conversando com Lúcio Flávio Rocha. Já voltamos, continuamos por aqui nossa entrevista. Antes de chamar o intervalo comercial, Eduardo, tem uma dúvida de uma ouvinte aqui. Ela falou assim: boa tarde, Mari e Eduardo. Sou Patrícia. Eu tive chikungunya semana passada, uma semana antes, e tô querendo tomar a vacina. Quando posso me vacinar? Tenho 45 anos. Eu perguntei aqui para o nosso repórter, o Helder Ban, que agora vamos criar o quadro aqui, o Helder Ban responde, né? O Ban entrou em contato aí, se informou e ele respondeu o seguinte: olha, a recomendação é esperar 15 dias após os sintomas da chikungunya, ou seja, quando tiver curado, aguardar 15 dias para poder tomar a vacina. Mas como a faixa etária é de 45 anos, é bom procurar na sua UBS, mais perto da sua casa, onde está sendo aplicada a vacina, qual o dia você pode tomar, porque a faixa etária que está tomando vacina esta semana é 37 e 38 anos, para não acontecer como a outra ouvinte que falou com a gente agora há pouco, que foi procurar vacina e tem 45 anos também, não foi vacinada essa semana e vai ser vacinada dela. Então precisa se informar, aguarda os 15 dias após melhorar da chikungunya e vai se informar para ver a data exata da sua vacina, tá bom? Um abraço para você, muito obrigada pela confiança por aqui no Jornal da Xodó. Agora sim, intervalo comercial, já voltamos. Você está ouvindo Jornal da Xodó em Rede. Não saia da sintonia. O Jornal da Xodó volta já. É hora de encher o carrinho no Super Tem. Ofertas imbatíveis em higiene e limpeza em toda a loja em 10 vezes sem juros. Lava-roupas Ariel, compre 2 que a unidade sai a R$ 5,99. Kit shampoo mais condicionador Pantene, R$ 19,99. Fogão Esmaltec Bale 4 bocas, econômico e com forno limpa fácil, 10 de R$ 49,90. Ventilador de mesa mundial 40 centímetros, potência e muito vento, 10 de R$ 12,99. Micro-ondas Electrolux, trava de segurança e menu Kids, 10 de R$ 52,80. Super Tem! xodófm.com.br. De segunda a sexta, das 12 às 14 horas, Jornal da Xodó. Informação, entrevistas e a melhor equipe de jornalismo do rádio sergipano. Cartão virtual Banese Card. Use em qualquer aplicativo e tá na mão. Deixe o seu dia perfeito. Quer ver só? De manhã você recebe o bom dia mais alegre do rádio. Bom dia! À tarde tem mais música e muita energia positiva. Boa tarde! E à noite, todas as canções que você mais adora. Boa noite!
O dia todo, a sua melhor companhia. Viva o São João com os melhores preços do açaí atacadista. Aproveite. Bisteca suína congelada Aurora, quilo 18,90 o quilo. Kit shampoo mais condicionador Pantene Tipos. Shampoo 350ml mais condicionador 175ml 22,90. Desinfetante Minuano Fragrâncias, frasco 2 litros 4,99. Preços válidos até 2 de julho. Para as lojas Açaí de Aracaju Norte e Sul e Itabaiana. Arrasta-pé em casa Açaí. Viva o seu São João com alegria e economia. A notícia sempre quando ela acontece. Xodonews.com.br. Os fatos mais importantes de Sergipe e região e com um novo formato na comunicação, você vê aqui. Clique agora. www.xodonews.com.br. Jornalismo imparcial, mostrando os fatos como são de verdade. Educação, polícia, esporte e política. Notícias atualizadas todos os dias e a todo momento. Clique agora. www.xodonews.com.br. A verdade em forma de notícia. Você sabe como é formado o valor da sua conta de luz? Não? Então eu vou descomplicar. Imagine que a sua fatura é uma pizza e que você vai dividir com seus amigos. Deu até fome. A maior fatia fica com as geradoras pela compra e transmissão de energia. Os impostos e encargos ganham 2 pedaços e só uma pequena fatia da Energisa, que leva energia até você. Tudo isso previsto por lei e regulamentado na ANEEL. Descompliquei? Acesse descomplicador.com.br e saiba mais. Energisa, ligada na sua energia. Você sabia que o rádio é o único veículo que pode atingir as pessoas em qualquer lugar? Começando o dia com o rádio relógio, sendo a companhia no café da manhã, no ônibus e no carro, no restaurante, na hora do almoço, na lanchonete, nas lojas do comércio, à noite, no encontro com os amigos, na madrugada, na praia, na fazenda, no Cooper, na bicicleta, enquanto você surfa na internet. O rádio tem o poder exclusivo de passar uma informação em quase todos os lugares em que a gente possa estar. O rádio é imbatível. Seja você também um anunciante da Rádio Xodó FM e tenha retorno garantido. Ligue agora 3256-6845. Você está na Rede Xodó de Comunicação, Sistema Integrado de Rádios do Estado de Sergipe. Xodó FM. Você está ouvindo Jornal da Xodó em Rede e a maior equipe do rádio jornalismo sergipano. Um novo jeito de fazer rádio jornalismo. Ético, transparente, dinâmico, democrático e objetivo. Jornal da Xodó em Rede. Jornal da Xodó em Rede. Voltamos por aqui com o Jornal da Xodó, agora 1h04. Daqui a pouquinho vamos girar com a informação. Vamos ao Baixo São Francisco em Propriá, trazendo notícias da região do Baixo São Francisco com Robson Martins. Agora por aqui continuamos nossa entrevista com Lúcio Flávio. Eduardo Carvalho, quem está ouvindo agora o Jornal da Xodó e falou Mari, pede para o Eduardo mandar um alô pra gente aqui, é o Gleison, tá acompanhando aqui o Jornal da Xodó. Grande abraço, viu? Obrigado aí pela audiência. Lúcio, a relação da questão da eleições 2022, né? Você vai sair do Avante, o Avante não vai avante. Você deve aguardar aí o posicionamento do presidente da República. Me parece que pela informação já está consolidado no Patriota, se eu não estou enganado, viu? Agora veja, eleições em 2022 em Sergipe. Você disputará a Assembleia Legislativa, Câmara Federal, Senado, tentará o governo e já me perguntaram muito, né, se você de fato é o representante de Bolsonaro em Sergipe. Porque todo mundo que chega aqui diz que é, viu? É muito bom saber que o presidente Bolsonaro está cheio de representantes. E eu diria a você, em 2022 o foco do presidente vai ser Senado. Hoje nós entendemos, eu estou lhe dizendo uma informação inclusive... De primeira mão, né? De primeira mão. O foco Senado do governo federal é eleger o máximo dentre as 27 cadeiras ao Senado que serão renovadas em 2022. Por quê, Eduardo e Mari? Porque somente o Senado consegue fazer frente a um STF institucionalizado, aparelhado e ideologizado. Somente o STF. Porque você que está nos ouvindo agora, não encaminha aquela mensagem de WhatsApp que você recebe assim, Bolsonaro demita os ministros do STF, Bolsonaro exonere os ministros. Bolsonaro não pode exonerar ministro, porque não é um CC, não pode demitir ministro, porque não é CLT. 81 somente o Senado pode abrir procedimento de impeachment de um ministro do STF. E como o presidente Bolsonaro
percebeu que o primeiro mandato dele estava atado, porque, olha só, Eduardo, o presidente Bolsonaro faz uma reunião com seus ministros, o STF diz, eu quero a fita. O presidente Bolsonaro nomeia um delegado-geral, o STF diz, não vai nomear. O presidente Bolsonaro faz uma ligação, o STF diz, eu quero o celular. Assim, que absurdo é esse? Então, o presidente impedido de governar porque tem ministros que querem ser presidente, querem ocupar a cadeira e a caneta do presidente. Então, como ele já percebeu isso, bom, já que a gente não pode ser ditador, né, para colocar, né, ordem no galinheiro, então a gente vai pelo voto. Elege 27 senadores, então... Então isso quer dizer que você é um provável candidato ao Senado? Não, eu não oficializaria isso. Eu quero dizer que o presidente Bolsonaro fatalmente abraçará um candidato a Senado em Sergipe e não haverá foco nem no governo e nem nas demais cadeiras. A minha posição, quero deixar claro que eu estarei aliado ao presidente Bolsonaro e eu estou definindo a minha missão. Aqui em Sergipe seria Laércio Oliveira, uma candidatura ao Senado? Porque o PP tá ligado lá em cima, né? Eu não sei, né? O Laércio, deputado federal Laércio Oliveira, que inclusive é meu amigo, respeito muito, conta com o meu respeito. Ele tem se colocado como candidato a governo, né? Mas ele disse assim, o governo é o Senado, eu só não voto para a Câmara Federal, né? Exato. Mas como você colocou aí que o alvo, né? É o Senado da República. Do presidente. Do presidente, né? Dá a entender que... Porque é quem vai construir, Eduardo, a governabilidade. Porque, veja, olha o que está acontecendo no Senado agora. O Senado está vendo que o STF atrapalhou a condução da pandemia quando tirou a coordenação do governo, descentralizou. A pandemia está toda descentralizada. Né? No governo federal botou estado e município e agora criminaliza, pede um procedimento de CPI contra o presidente da República que ele tirou. Então, a bagunça está generalizada. E você então irá para a Assembleia Legislativa? Eu não defini, estou aguardando o alinhamento junto ao governo federal, junto à equipe de base do presidente, porque primeiro a gente precisa estabelecer para onde ele vai, qual é a sigla que ele vai. Depois dessa sigla estabelecida, como é que está a condução dela aqui e quais serão as composições de chapa, com quem vai estar. Para a partir daí, porque eu não tenho preciosismo de cargo nenhum. Mas veja, dentro do que você colocou, né, politicamente falando, o Senado representa os estados, os federais representam o povo do estado, né? Perfeitamente. Se ele vai precisar de gente no Senado, vai precisar de gente na Câmara Federal, né? E Lúcio é um soldado desse aí, atrelado, por exemplo, Laércio pode ir para o Senado da República, que eu acredito que vá. Não acredito que a Laércio vá para a Câmara Federal nem pintada a ouro mais, né? Agora, no que tange, é você... Câmara Federal? Eu não descarto a possibilidade da Câmara Federal, não está descartada, mas eu não ainda bati martelo, porque eu tenho algumas composições também locais, né? Eu tenho... Pastor Antônio dos Santos é um fiel aliado e parceiro, ele também... É o pastor Antônio dos Santos. Pretende... Foi um grande deputado, né? Excelente nome, uma perda dura na Assembleia Legislativa, que convenhamos... Ele volta? Vai voltar para 2022, vai ser candidato também. Estadual? A gente está... Não, nós estamos iremos compor juntos, então a gente não definiu. Sabe o que eu estou achando aí, Daniel? Um federal estadual. Eu que Lúcio Flávio... uma dobradinha boa. Uma dobradinha. Pastor Antônio Santos fez um excelente trabalho nos valores conservadores aqui. Uma boa um grande homem, um homem de bem, viu, pastor Antônio dos Santos, né? Exatamente. Eu quero, inclusive, manifestar aqui o meu repúdio à forma como a Havan foi tratada e recebida aqui no estado. Foi que houve com a Havan? Você esteve no local? Teve, né? Sim, eu sou amigo do Luciano Heng e as boas-vindas que as autoridades públicas deram à Havan foi uma blitz no primeiro dia de loja aberta, de polícia, guarda municipal, vigilância sanitária, PROCON, no primeiro dia de loja aberta. Veja... a fila de abertura da loja estava com distanciamento social, a entrada era obrigatória, a borrifar o álcool gel e a temperatura. Aí você passa no Padre Pedro, na Caixa Econômica, você passa em um monte de local, você vê uma aglomeração... O Padre Pedro é vergonha. Terrível. Você vê terminal de ônibus lotado, mas aprove as autoridades sergipanas no primeiro dia do cara que investiu 45 milhões de reais no estado de Sergipe, em que não tem Havan nem em Salvador e nem em Maceió. Foi um privilégio nosso aqui. Um privilégio geográfico da gente, a primeira Havan da região ser aqui. Luciano, é uma probabilidade de ter outra, né, em Sergipe, né? Sim, a gente conversou com ele. Nós conversamos com ele. Talvez seja em Lagarto ou em Itabaiana, né? Não sei se eles chegaram a confirmar, né? Nós conversamos com o Luciano Heng em 2019.
quando eu o conheci no Brasil 200. E aí ele falou, Lúcio, eu estou expandindo para o Nordeste, estou procurando cidades lá para começar a abrir a loja, que ele era muito do Sul, ali centro, Sudeste. Aí eu falei, rapaz, vamos levar para o meu estado, para Sergipe? Ele falou, bora, vamos lá. Lá cabem 3 lojas. Aí eu falei, calma, rapaz, vamos conhecer meu estado. Tenha calma, comece com 1. Aí apresentei ao presidente da Fé Comércio, o Laércio Oliveira, que eu conheci ele em Brasília, e aí foi quando a gente começou a apresentar terreno para ele aqui em Aracaju, né? Mandou o irmão dele aqui, a gente começou que a parceria tá boa, tá vendo? Laércio Oliveira. Olha aí. Você tá ligando os pontos, né? E foi quando a gente conseguiu passar da pandemia e inaugurar finalmente a loja. 200 sergipanos contratados no meio de uma pandemia que está todo mundo desempregado. O que eu mais recebo no meu WhatsApp é pedido de me arruma emprego, porque eu estou há 2 anos desempregado, 1 ano, estou sem pagar aluguel, vou ser despejado. Aí o cara traz 200 empregos para Sergipano, carteira assinada, uma empresa gigante, possibilidade de abrir outra loja. 45 milhões ele enterra aqui no estado de Sergipe. Aí o primeiro dia que a loja abre, boas-vindas, toma aqui, vigilância sanitária, PROCON, que isso? Pelo amor de Deus, um deputado estadual irresponsável abre a boca para chamar o cara de carcará sanguinário. E o deputado estadual foi o Chiquinho? Foi? O homem do facão, o baixinho, Chiquinho tava bravo, valente no microfone, valente que só. Mas, pelo amor de Deus, ele não pensou em quem recebeu o emprego. Eu vi gente... Olha, Eduardo, eu não estou falando do que eu ouvi falar. Estou falando do que eu vi. Eu vi funcionário chorar quando a loja abriu. Chorar. Dizer assim, Lúcio, eu estava para ser despejada. E eu estou com a carteira assinada com meu aluguel garantido, com meus direitos, com possibilidade. Eu vi gente dizer assim, amigo meu que foi contratado, Lúcio, eu fui promovido na Avan, ainda no tratamento, no treinamento, sem sequer abrir a loja. Eu entrei para uma coisa, já fui promovido na Avan para outra, meu salário já aumentou. Aí vem um irresponsável de um deputado estadual abrir a boca no parlamento para dizer, isso é um carcará sanguinário, essa loja é uma funerária. Eu vi um professor de história dizer, eu vou torcer para fechar. Que tempos é esse que a gente está vivendo? Um amigo meu, doutor José Paulo, procurador do Estado, advogado, ex-delegado, falou assim, Lúcio Flávio, a direita, ela pensa diferente da esquerda, ela diverge da esquerda, mas a esquerda odeia a direita. Não é um pensamento diferente, é um pensamento de ódio, é contrário. Por isso que você que está ouvindo aí, ou você luta pelo seu país, pelo seu estado, ou você vai precisar lutar por comida, porque olha para a Venezuela, olha para a Argentina, para você saber o que é a volta de um partido de esquerda ou de um governo comunista ao poder. Portanto, eu quero deixar o recado, atente-se, precisamos de voto auditável, voto com contagem pública, porque essas urnas não são confiáveis enquanto elas não puderem ser auditadas. Porque se você tem um sistema, Eduardo e Mari, e que se você desconfia se houve algum erro, qualquer que seja, mais bobo, e você diz assim, não pode ser revisto, qual é a confiabilidade que você tem no sistema que você diz assim, peraí, eu votei em Bolsonaro nessa zona e está aparecendo 0 votos para Bolsonaro. O que é que faz? Não faz porque a urna não pode ser recontada. Não. E quem, em sã consciência, pode se opor à transparência? Se uma pessoa está se opondo à recontagem de votos, a voto com contagem pública. Você lembra que a contagem era feita no SIC? Quando o voto era de cédula? Era pública, que era aberto, os fiscais de partido todos estavam ali vendo, a imprensa estava lá. Você lembra disso? Isso, acompanhei durante muito tempo. Aí viram voto eletrônico, ninguém pode ver mais nada, não. É o que o STF e o TSE disser, você vai ter que engolir. Não, o que deu foi isso. Como assim o que deu foi isso? Eu votei em Bolsonaro aqui nessa zona e não apareceu. Não, mas o que deu foi isso. Então, nós precisamos, o presidente Bolsonaro já falou, Eduardo e Mari, ou tem contagem pública, ou a nossa democracia está fragilizada por conta da falta de garantia de transparência. Então, quem se opõe, vá bater na porta do seu deputado federal, daqui de Sergipe. Bata na porta dele. Vem cá, deputado, você é a favor ou contra a transparência? Você é a favor ou contra que o eleitor, o cidadão brasileiro, tenha acesso à informação correta? Se você for a favor, defenda o voto auditável com contagem pública. Se você não for a favor, tem alguma coisa que você quer esconder aí. Se você quiser fazer eleição escondida, a contagem e a apuração dos votos escondida, tem alguma coisa errada, Eduardo. Mas, Lúcio, me respondeu o seguinte para a gente concluir, né? Eu fiquei em dúvida pelo seguinte. Né? Bolsonaro foi eleito com o sistema que aí está. Então, digamos que ele não fosse o eleito, né? Mas ele está.
né? Não é o mesmo sistema? É o mesmo sistema, mas eu quero lhe dizer que o problema está... Eles subestimaram o calibre que precisavam dar nas urnas. Veja, quem entende minimamente, você que está nos ouvindo agora, quem entende minimamente de programação, minimamente, não precisa ser especialista, não, quem for raso em programação, vai perceber que um sistema, um programa, ele é criado para responder da forma que o programador faz. O sistema das nossas urnas, ele não é um sistema próprio do poder público, é um sistema adquirido de um terceiro, é externo. Então, a gente sabe que a NASA é violada, a Casa Branca é violada, os nossos servidores públicos são violados. Pior, o fornecedor do nosso serviço é um terceiro, que pode colocar uma indução na contabilização. Isso, uma fórmula de Excel consegue fazer isso, Eduardo. Se você disser assim, a cada um voto nulo, vire 1, a cada 10 votos nulos, vire 2. Você pode fazer isso. Não estou dizendo que isso está sendo feito. Eu estou dizendo que isso... Como prevenção. É possível, porque qualquer sistema, ele é possível de você fazer a manobra de acordo com o que você quiser. Lembre que teve interrupção na eleição de Dilma, no sistema de contagem dos votos. Tem uma pane, e aí ela virou. Lembre que teve agora, em 2020, uma pane no sistema, e as pessoas questionaram aqui em Sergipe, vereador que não teve nenhum voto. Então, eu acho que a contagem pública não faz mal a ninguém. Vai continuar sendo eletrônica, digital, mas precisa de transparência. Aí, Mara, estamos com o Lúcio Flávio, também empresário publicitário, né? Também político. Obrigado por ter vindo, viu? Qualquer novidade, já que vai sair do Avante, né? E para onde for, nos comunique. Vou comunicar, quero agradecer a Mari, quero agradecer você. Mas você está com jeito de deputado federal, viu? Ah. Eu estou achando, né? Obrigado pela parte que me toca. Lembrança ao pastor Antônio Santos, é um homem de bem, viu? Homem de Deus, homem de bem, que fez um excelente trabalho por aqui. E eu quero pedir a vocês que, por favor, nos ajudem a apurar o que aconteceu no Hospital Nestor Piva. Essas vidas que foram ceifadas, possivelmente desnecessárias. Aliás, ninguém morre com necessidade. Então, essas vidas poderiam ser libertas desse óbito surreal, desse acidente. Então, eu quero pedir, nós iremos fazer uma provocação ao presidente Nitinho para que haja uma apuração, a CPI. O que aconteceu lá? Quem matou essas pessoas? Não dá para ficar impune. Nós iremos abrir um abaixo-assinado digital para que a população de Aracaju possa se engajar na elucidação, no esclarecimento do que aconteceu lá no Nestor Piva. Muito obrigada pela participação.